Galera, tô aqui esperando vocês. Hoje temos aula de ciências sociais. Mudei o layout da nossa aula. Por quê? Porque o livro foi trocado. Estamos começando com o livro 5. Esse livro 5 tá super especial. Vem comigo, olha só, coloquei ali um monte de gente, né? Porque eu acho muito legal a gente estar em grupo, a gente estar conversando, a gente estar dialogando entre pessoas. E a gente vai falar sobre práticas cidadãs, realizar a leitura das páginas 240 a 242, exercícios 243, números 2 e 3, 244, letras A, B e C. Bom, aí eu lancei uma pergunta. O que é cidadania? Porque as pessoas falam muito nisso, né? Ah, cidadania, ato cidadão, eu sou cidadão. Mas será que realmente todo mundo sabe o que significa o termo cidadania? Aí eu coloquei assim, ó. Conjunto de práticas e atitudes que levam a uma convivência saudável e harmoniosa em sociedade. Como é complicado viver em sociedade, né, pessoal? Nossa, às vezes a gente se pega olhando assim cenas, vivendo situações nas quais as pessoas se aborrecem por tão pouco, discutem, criam uma polêmica em assuntos às vezes que nos parece tão simples, né? E aí, sabe o que eu observo muito facilmente? Como é mais fácil ser criança. A criança, ela lida com essas questões com tão mais leveza, assim, os adultos às vezes complicam muito as questões. E aí, esse ato de complicar, às vezes geram problemas, esses atos de falta de cidadania. Porque eu não sei se assim as pessoas andam tão estressadas e existem tantos problemas e às vezes a gente até compreende, é mesmo, é tudo tão complicado, mas assim, se a gente puder parar, respirar e recomeçar, nós vamos perceber que a sociedade vai ficar melhor e a gente tem que buscar isso, gente. E eu acho também que um grande papel está nas mãos das crianças. Eu acho que as crianças têm esse poder de fazer adulto refletir. E aí o que eu fiz? Eu coloquei 3 imagens. Olha lá. 3 práticas que eu classifico como práticas cidadãs muito significativas. Crianças plantando ou reflorestamento, proliferar o verde. Tem algo mais maravilhoso que isso? Ajudar a um idoso, né? O idoso às vezes ele tem limitações e precisa de ajuda. Que ato cidadão melhor do que ajudar o próximo? E respeitar, por exemplo, sinalizações. Gente, são práticas tão simples, né? Mas que assim, de vez em quando a gente acha que não deve ser tão fácil assim, porque as pessoas não praticam. Quando a gente olha para um idoso, a gente tem que ver nele um ser que viveu mais que nós, que tem muito a nos ensinar. Então, parar para ouvir e admirar o que um idoso tem para nos dizer é muito bacana. Porém, alguns têm algumas limitações, às vezes relacionadas à locomoção, às vezes relacionadas à forma com que se comunica. Então, ajudar a um idoso a fazer uma leitura, por exemplo, é um ato tão honroso e às vezes a gente deixa de praticar por bobagem, por falta de tempo ou por falta de paciência. Então a gente realmente tem que pensar em como é que podemos melhorar essa sociedade. E assim, não são grandes atos, né? São pequenos atos.
Coisa pequena que um faz aqui, outra coisa que outro faz ali. Isso vai gerando um conforto, uma harmonia para todo mundo. Então eu acho que essa aula é uma aula para a gente refletir em relação a esse assunto. Como é que eu posso contribuir para que a sociedade viva melhor? Cabe a você pensar nisso. Bom, e aí a gente tem que se preocupar em que essa cidadania seja ampla para a sociedade, ou seja, sirva para todo mundo. E eu selecionei algumas atitudes que a gente deve colocar aí como itens de prática no nosso dia a dia. Aprender com os mais velhos, mas auxiliá-los se apresentam dificuldades em certas ações. Colaborar com a limpeza do ambiente, cuidar dos objetos de uso comum, cuidar dos animais com responsabilidade, manter automóveis em bom estado, separar lixo reciclável do lixo orgânico e dirigir com atenção. Vocês vão pensar assim, mas Catarina, ato de cidadão manter o automóvel em bom estado? É claro! Quando eu me preocupo com esse meio de locomoção que eu utilizo, eu estou evitando que ele cause transtorno para outra pessoa. Por exemplo, se ele está lá liberando muito gás que vai contaminar o ambiente, se tem alguém ali que mora naquela área que sofre de algum problema respiratório, ou aquele barulho pode ser um incômodo, então quando eu penso no meu benefício, eu tenho que pensar também no benefício do outro. Eu não posso só olhar para os meus problemas. Quando eu digo que a gente tem que dirigir com atenção, ora, eu não posso colocar a minha vida em risco, mas eu também não posso colocar a do próximo. Né? Então eu respeito as regras que o homem criou para que não cause nenhum problema para mim, mas que também não cause nenhum problema para outra pessoa. Então eu tenho que olhar para o meu próximo como eu olho para mim. O que eu gostaria que fizessem comigo? Então eu tenho que fazer com outra pessoa. Agora, se eu faço algo com outra pessoa que eu não gostaria que fizesse comigo, como eu vou fazer? Então, se a todo momento eu me colocar no lugar de outra pessoa, eu vou viver melhor em sociedade. Porque eu vou pensar assim, não, eu não vou fazer isso não. Eu não gostaria que fizesse isso com meu filho, então eu não posso fazer com o filho do meu vizinho. Eu não vou falar desse jeito com a minha amiga, porque eu não gostaria que ela falasse comigo. Então, quando há essa preocupação com o outro, há um crescimento interior. E quando eu cresço no meu interior, eu me torno uma pessoa melhor. Então a gente precisa se preocupar muito, pessoal, com o que eu falo, com o que eu faço. Porque quando eu tenho essa preocupação, eu não causo problemas para outras pessoas. As atividades que vocês vão encontrar nessa unidade, elas estão muito fáceis e elas são muito bacanas. Então eu queria que vocês fizessem esses exercícios com muito cuidado, caprichando muito, porque é um livro novo, a gente tem esse material, graças a Deus que a gente tem livro para usar. E eu espero você na nossa próxima aula. Um super beijo e até lá!